Glória a Deus. Boa noite a todos, irmãos. Que a glória de Jesus seja seu coração, amém? Amém, irmãos? É domingo. Glória a Deus. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em João capítulo 14. João capítulo 14. Evangelho de João, nós vamos fazer essa leitura dos versos de 1 a 7. João era um discípulo que andava com Jesus, era um apóstolo depois pelo mesmo Senhor. Então ele não aprendeu numa sala de aula, mas ele aprendeu de Jesus diretamente ao ver como que Jesus agia, como ele falava e da maneira como ele fazia tais coisas. E nós estamos então nessa série de Vivendo a Verdade. E nada melhor do que nós refletirmos sobre o Senhor Jesus Cristo, que representa a verdade na nossa vida. João capítulo 14, versos de 1 a 7 diz assim: Não se turbe o vosso coração, ou não turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, algumas traduções vai dizer moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé, no versículo 5, disse assim Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Versículo de número 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Até aqui. E gente, para nós olharmos para esse texto, ele não começa apenas aqui no 14, onde que Jesus está falando aos discípulos que ele ia se ausentar da presença dos discípulos. Do capítulo 13, ele já vem falando, já vem dizendo: olha, vai chegar um tempo que eu vou sair da presença de vocês, não vou estar mais com vocês todos os dias fisicamente, mas continuaria conosco. E depois nós entendemos com a ação do Espírito, o Espírito Santo derramado sobre a igreja, sobre as pessoas. Jesus então vinha falando, e aqui quando ele chega no capítulo 14, é porque os discípulos, por mais que já andavam há um bom tempo com o Senhor, ainda eles tinham muitas dificuldades, como nós também temos às vezes durante os dias da nossa vida. Algumas inseguranças, algumas preocupações de como que seria. Imagina na pele deles, se nós estivéssemos e eles andando com Jesus, estavam preocupados, estavam inseguros. Então imagina depois, quando eles ouvem Jesus falar assim: olha, dentro de pouco tempo eu não estarei mais com vocês. Naturalmente traria muita preocupação ao coração deles. E Jesus traz essa palavra de alento, de confiança, de amor, de carinho, de esperança. Jesus começa a falar aqui de uma forma mais profunda de eternidade. Vem falar sobre céu, sobre o além, sobre o após a morte natural, a morte humana. E aí ele diz então no primeiro versículo: não se turbe o vosso coração. Jesus fala também de crer. Jesus vai falar mais algumas coisas que nós vamos refletir aqui. Eu gostaria junto com vocês, nós fazermos essa reflexão sobre esse Cristo, essa verdade, essa vida e esse caminho. E quando nós vamos falar algumas coisas sobre Deus, sobre o Criador,
Nós precisamos ter concepção de algumas coisas, que nós cremos em Deus pela fé e não pela ciência, não pela comprovação humana de algo, mas por um ser sobrenatural que foi e é criador de todas as coisas. Às vezes é muito comum, quando nós estamos na caminhada cristã, pessoas que não conseguem ou não se rendem em crer no Senhor e dizer assim: mas eu não acredito em Deus, porque não tem como ser provado desta maneira através de uma ciência, de algo material. E Deus é espiritual. Com certeza você já deve ter ouvido assim: se você me convencer, eu creio no seu Deus. Por muitas vezes, com certeza, muitos de nós já foi questionado: me prove que o seu Deus existe. E nós precisamos entender alguma coisa, que não é o confronto, não é o ataque que vai me trazer essa paz interior e também essa certeza que Deus existe. Porque é pela fé. Ou eu creio ou não creio. Ou eu acredito ou eu não acredito. Quando alguém vem a mim dizer assim: olha, então me prove que o seu Deus existe, eu não preciso provar nada, porque eu creio que Ele existe. Quem não está crendo é você. Eu não preciso de prova humana, porque eu creio nesse Deus vivo, que pode todas as coisas, está em todo lugar, é onisciente, onipresente, único, justo e poderoso. E é sobre isso que eu gostaria de refletir nessa noite junto com vocês, queridos, sobre algumas coisas. Jesus então vem trazendo instruções àqueles discípulos, que Ele se afastaria deles, mas eles não estariam sozinhos, e Ele traz uma garantia, uma esperança, que Ele iria preparar lugar, e também voltaria para buscar, para estar com Ele. E aí talvez você vai pensar: poxa vida, mas isso ali foi no primeiro século, nós já estamos no século 21, e Jesus ainda não voltou. É verdade, porque esta esperança, esta palavra é tanto para os discípulos que já se foram e estão guardados para este dia, quando acontecer, e para nós hoje também. E glória a Deus por isso. Deus não é um criador que fez as coisas pela metade. Ele não pensou apenas em algumas gerações, Ele pensou em todas as gerações. Às vezes parece que as coisas estão muito distantes da gente. A verdade é que não estão distantes, é que às vezes a gente fica distante de Deus, e começa a ganhar espaço na nossa mente algumas coisas que trazem dúvidas, incertezas, inseguranças, e a certeza de um Deus verdadeiro. Então, queridos, se fosse dar um tema para essa noite, nesta palavra, eu diria a santidade de Deus na vida da pessoa. A santidade de Deus na vida da pessoa. Eu gostaria de falar em 3 pontos, e o primeiro é que um caminho a seguir Ele nos dá. Um caminho a seguir Jesus nos dá, nos presenteia, como fez aqueles discípulos, os primeiros discípulos, os apóstolos, continua permeando até hoje, que o Senhor nos dá, nos presenteia um caminho. Veja lá o versículo 4. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus joga uma resposta àqueles discípulos, e logo adiante você vai ver que Tomé se perde tudo e fala assim: mas nós não sabemos que caminho é esse. E aí nós temos que ter a compreensão da forma que era dita por esse tempo. Era para o judaísmo, para os judeus. Os discípulos também eram judeus. Então a explicação, a sensatez, que quando Jesus fala de caminho, Ele não está falando apenas de uma estrada, mas Ele está falando de um estilo de vida,
do que realmente nós vamos chegar ao Pai. Não é apenas um caminho de estrada, ou seja, hoje de asfalto, mas é um caminho de estilo de vida. E aí nós podemos ver e observar a nossa vida, apenas reflita aí, quantos caminhos já não nos apresentaram até hoje? Quantos caminhos já trazeram para nós? Quantos caminhos já não afirmaram, este é o caminho, este é o melhor caminho, este é o caminho que vai te levar até o lugar? E sim, nesse sentido de caminho em estilo de vida, por exemplo, se nós trazermos para a nossa vivência material e humana, por exemplo, se eu quiser me formar em algo, se eu quiser ter uma faculdade e exercer essa profissão no que eu estudo, existe um caminho a trilhar, um estilo de vida. É ou não é? A gente precisa se dedicar a isso, se a gente quiser chegar lá nesse objetivo, nesse foco. Então existe um estilo de vida, existe uma forma de ser, existe uma forma de andar, tanto caminhando, mas mentalmente, com o coração, com a nossa alma. Mas os anos vão passando e alguns caminhos começam a se apresentar à nossa frente. E veja, muitas vezes nós achamos que alguns caminhos são bons, e a gente começa a trilhar eles. São bonitos, majestosos, agradáveis aos nossos olhos, mas em algumas questões, às vezes, não são o caminho que me leve ao Senhor. Até parece, mas não leva. São caminhos, estilo de vida, que às vezes vai mexendo com o nosso interior e fazendo que o nosso exterior comece a fazer outras coisas. Alguns caminhos, às vezes, que a gente adota na nossa vida, e para isso nós precisamos olhar para todo o nosso histórico de vida, que nós escolhemos às vezes trilhar, e às vezes as coisas não começam a funcionar, às vezes as coisas não começam a dar muito certo, e às vezes parece que tem mais dificuldade e mais problema do que solução. Eu preciso dar um start aí, para que caminho que eu estou andando? Em qual caminho eu estou? Quando Tomé faz a pergunta, nós não sabemos o caminho, Jesus dá uma resposta um pouco, de uma certa forma dura. Vocês andam comigo e não conhecem? Porque estavam com dificuldade de ver que Jesus é que seria o caminho, o estilo de vida de Jesus era o Salvador. É por isso que mais adiante ele vai dizer que credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quem vê ao pai, quem me vê, vê ao pai. Ele está dizendo a Tomé, Tomé, você ainda não entendeu. Você não entendeu que o caminho é um estilo de vida, que o caminho é a direção de Deus, é a disciplina do Senhor, que o caminho que me leva para a eternidade é um caminho de estilo de vida que não anda de mão dada com o pecado, que é um estilo de vida sã, que é um estilo de vida prudente, disciplina, não disciplina humana, mas sim espiritual. Aí eu pergunto, nós que não tivemos a oportunidade de ver Jesus fisicamente, humanamente falando, nós o sentimos espiritualmente, e com esse sentir o Senhor, crer que Ele é real e Ele está neste lugar, por exemplo, nessa noite, como está em todos os lugares, porque Ele é onipresente, eu consigo compreender que este representa o Criador, que representa a Deus. Como que está isso aí dentro do meu coração? Como que está dentro isso da minha vida? Porque falar de caminho às vezes é muito fácil, e é verdade, falar é fácil. Agora o difícil é seguir esse caminho.
É difícil sim. Não é mole. Rapadura é doce, mas não é mole, já dizem, né? Verdade. Ele é difícil, porém não é impossível. Mas nós muitas vezes o tornamos impossível. Por quê? Porque nós queremos trilhar os nossos próprios caminhos. Caminho de estrada? Não. Caminho de estilo de vida. Eu acho que isso aqui é melhor. Eu acho que isto aqui vai me fazer melhor nisso. Às vezes até pode ser. Mas na questão espiritual, se não estiver aqui, irmão, se não tiver referência aqui, você pode falar um monte de coisa. O caminho está registrado aqui. Mas parece que às vezes a gente acha que não é suficiente. Às vezes a gente começa a procurar um novo caminho. O caminho, irmãos, há 2024 anos continua sendo o mesmo. Jesus Cristo. Jesus. Porque esse caminho é uma mudança da minha mentalidade. É por isso que é o processo da conversão. Porque quando eu compreendo, eu entendo, e eu percebo que Jesus Cristo é o estilo de vida que eu preciso atentar e viver. É esse estilo de vida através de Jesus. Não é o que eu faço, mas é o que Ele faz em mim, é que vai me levar para a eternidade. É uma conversão, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de vida. E aí nos perguntamos nesta noite: qual caminho eu estou? É o mesmo caminho que aqui Jesus está falando aos discípulos? Vocês sabem o caminho, por mais que Tomé não sabia. Vocês sabem qual é o caminho. E quando Jesus diz que eles sabem porque eles já tinham visto, está falando sobre Deus, é porque eles estavam vendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque quem vê ao Pai, vê ao Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Irmãos, o caminho não mudou, continua sendo o mesmo. Ele nos dá um caminho. O caminho para a eternidade é apenas um, através de Jesus Cristo. E esse precisa ser um estilo de vida na nossa vida. Se nós queremos chegar lá, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ou seja, podemos conjecturar um pouco mais sobre esse versículo. Não o versículo, porque o versículo é a palavra de Deus, mas sobre o versículo. Vocês já o conhecem. Vocês já conhecem qual o caminho. Olha o que Jesus está falando aos discípulos lá nos primeiros discípulos, para os primeiros discípulos, há muitas gerações atrás. Para os primeiros que ouviram, que começaram a ensinar sobre Jesus, Ele está dizendo: vocês sabem o caminho. Isso nós precisamos entender, que saber o caminho é uma coisa, nós também podemos saber o caminho hoje, mas só saber o caminho não é suficiente. Se eu não trilhar esse caminho, se eu não viver esse caminho, se esse caminho que é o estilo de vida, se eu não fazer, de nada me adianta conhecer apenas. Conhecer é importantíssimo, me ajuda muito, mas eu preciso andar nele. Será que andamos nos caminhos do Senhor nesses dias? Será que tudo que falamos e pensamos e agimos vem do Senhor? Será que tudo que nós vivemos e decidimos viver é um estilo de vida do Senhor? Às vezes nós escolhemos viver caminhos de sofrimento, achando que este é o melhor caminho, e às vezes não é. Porque ouvimos outros caminhos flutuando e sendo apresentado para nós, e nós decidimos pegar esses caminhos.
Irmãos, nessa noite é uma oportunidade de saber que Jesus é o único caminho. Em segundo lugar, a santidade de Deus na vida da pessoa. Primeiramente, então, Ele apresenta um caminho, ou seja, Ele nos dá um caminho. Em segundo lugar, temos uma verdade para crer. Temos uma verdade para crer. Veja lá o versículo 7. Versículo 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Você tem visto Deus na sua vida, querido? Você tem visto Jesus nos teus dias? Você tem visto o Senhor nos seus atos? Será que nós temos visto o Senhor através do que nós agimos e pensamos e vivemos? Quantas verdades também, da mesma maneira como a apresentação de caminhos, quantas verdades já não foram apresentadas? Por isso que a série é sobre vivendo a verdade. Quantas verdades aí, vamos ser honestos, que a gente no período da nossa vida aí, nos passar dos anos, a gente já acreditou um monte de coisa, achando que era verdade e no fim descobriu que não era verdade. É ou não é? Quantas coisas que a gente já mudou de pensamento. Quanta coisa que a gente quantas vezes a gente defendeu profundamente, na verdade nem era uma verdade. Porque muitas vezes nós nos permitimos a viver algumas verdades que não são as verdades da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Vivemos verdade às vezes pelos outros, por uma fala, por um pensamento. Ontem à noite tivemos a oportunidade aqui de falar sobre seitas e heresias, que é nada mais, nada menos que é o que distorceram desde o primeiro século sobre a verdade do Senhor. Sobre pensamentos que dominaram gerações, ideias que desviaram pessoas, destruíram famílias, destruíram vidas, que se afirmavam ser verdades, mas não eram a verdade do Senhor. Mas muitos acreditavam e acreditaram, e talvez ainda pode se acreditar nesses dias, infelizmente. Às vezes nós nos rendemos a alguns tipos de verdades, algumas pessoas, porque tem a questão da verdade relativa. Por exemplo, uma verdade relativa é verdade, mas é relativa. O Grêmio é o melhor time do Brasil. Apesar que é quase uma verdade absoluta, né? Mas é relativo. Por quê? Porque o outro vai concordar diferente. Para mim, é verdade. Mas para um torcedor de outra equipe, é o time dele. É a verdade dele. Por exemplo, tem algumas verdades que dizem que a comida, sushi é melhor que churrasco. Ok? Para mim, churrasco é melhor que sushi. A minha verdade é essa. Uma verdade de outra pessoa é outra. O verão é melhor do que o inverno. Para alguns, o verão é. Outros, o inverno é melhor que o verão. Verdade relativa. Nenhum dos dois desse é verdade. É conforme cada um enxerga. Só que quando nós trazemos para o campo espiritual, não tem espaço para a discussão da verdade. Estou falando no campo espiritual. Porque defende-se que não existe até uma verdade absoluta. Que até essa pode ser contestada. Por exemplo, até hoje, até o dia de hoje, pelo que
eu tenho de informação, DNA só existe um. Mas já estão dizendo que possa ter uma mudança nos próximos anos. Mas ainda não aconteceu. Por enquanto hoje é uma verdade absoluta. DNA existe apenas um. Cada um tem o seu. As digitais, por mais que já tem controvérsias, que já se pode ter uma duplicidade. Mas até um tempo não tinha uma verdade absoluta. E quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós vamos para a Bíblia, nós precisamos entender através da fé, não de ciência, porque Deus não é pela ciência, é pelo crer. Amém, irmãos? É pelo crer, nós cremos em Deus. Então, para nós, para o cristianismo, para a questão da fé, existe sim uma verdade absoluta, que Deus Pai é Criador, que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, que salvou as nossas almas e vai nos salvar se nós trilharmos o caminho, viver esta verdade, crer unicamente nessa verdade. Essa é uma verdade absoluta. Mas às vezes a gente está tão turbulento que a gente acredita em outras verdades. Mas para o cristianismo, para a fé, Jesus Cristo continua sempre sendo a minha verdade. A verdade. Jesus é verdade. É por isso que nós falamos em nome da verdade, não é no nosso nome, é no nome de Jesus. Já percebeu que nós terminamos as orações, independente da denominação, independente da igreja que você está, ou no cunho religioso, na casa, na situação do cristianismo, se termina dizendo assim, em nome de Jesus, porque é em nome da verdade, porque é uma verdade absoluta. E quando se fala em verdade, eu não possuo uma verdade absoluta, eu não sou dono de uma verdade absoluta. Alguém não possui uma verdade absoluta, alguém não é dono de uma verdade absoluta, mas nós pertencemos a uma verdade absoluta, ou seja, nós estamos debaixo dessa verdade que se chama Jesus Cristo. Essa é a verdade da nossa vida, da questão cristã, do cristianismo. O Senhor Jesus, então, Ele é Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus tem sido a nossa verdade. Jesus tem sido além do caminho, o meu estilo de vida. Ele tem sido a verdade que eu estou levando, que eu estou vivendo, o que eu estou buscando. É a verdade. E terceiro e último, o sentido da vida, nós só podemos encontrar nele. Nós podemos procurar respostas em vários locais sobre o propósito da vida, sobre o do porquê nós vivemos, o do porquê nós estamos aqui. Inclusive, também ajuda a nos compreender, quando nós nos ligamos ao Senhor, estamos no Senhor, o porquê nós passamos por algumas situações que a gente não gostaria de ter passado ou estar passando. Porque por mais dolorido que seja algumas coisas, por mais difícil que seja, e aqui quero fazer uma correção de muitos irmãos meus, e muitas vezes eu fiz essa frase também ao passar da minha vida ministrando: o Senhor, Ele não quer nada de mal para ninguém. A gente fala assim, aconteceu uma coisa ruim, a gente fala assim, Deus é que quis. Não, irmãos, Deus nunca quis isso. É os caminhos que nós pegamos, é as verdades que nós acreditamos, nós nos permitimos a sofrer, e Deus é fiel à sua palavra. Se pegares este caminho, irdes por este lugar, fazerdes isso, trará sofrimento sobre vós. Deus não é um Deus maldoso, mas às vezes a gente chega a um ponto que a gente começa a se irar contra o próprio Deus. Por que que Ele permitiu que isso acontecesse? Por que que aconteceu tudo isso? Existe uma grande coisa que é a permissão, e às vezes de alguns acontecimentos, que são os caminhos que nós pegamos.
Mas a grande notícia é que sempre a gente tem a oportunidade de se arrepender de tais caminhos. E entender o sentido da vida, entender o porquê nós estamos. Por mais que tenhamos alternativas da forma de nós vivemos, além do estilo de vida, além de viver a verdade, sim, nós podemos fazer tantas escolhas da vida, além do livre-arbítrio. Muitas coisas nós fazemos para a nossa saúde, saúde mental, saúde física, e isso é muito bom, faz parte, também faz parte, mas o sentido da vida está ligado na eternidade. É por isso que nós vamos ler lá em Eclesiastes que o Senhor colocou o anseio da eternidade dentro de nós. Por quê? Porque por mais que nós estamos neste mundo, o nosso lugar não é aqui. Estamos aqui de passagem, nós somos forasteiros, existe um lugar guardado. Quando Jesus diz, vou lhes preparar lugar, e voltarei, e levarei para mim mesmo, para viver com Ele. O sentido da vida é Jesus Cristo. Versículo 6, pode acompanhar lá, João capítulo 14. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida, e através da vida dele nos deu vida. Porque através da vida de Cristo eu posso ter vida. Graças ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz do Calvário, foi sacrificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele deu vida para mim, Ele deu vida para nós, e Ele deu uma vida para nós vivermos na plenitude com Ele. Mas às vezes nós escolhemos viver uma vida de sofrimento, por mais que vai ter sofrimento na vida, mas às vezes a gente vive algumas coisas, porque a gente está em caminhos que não são dele, vivemos verdades que não são dele, e temos algumas situações ou alguns algoz na vida. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, está falando sim sobre a eternidade, mas nós entendemos que a eternidade ela já começa aqui, através da forma que nós vivemos aqui na terra. Porque se eu quiser um dia estar na eternidade com Ele, ter essa esperança viva quando Ele diz que voltará a buscar, eu preciso estar no caminho do Senhor. Eu preciso estar vivendo sobre a verdade do Senhor, para poder viver eternamente com Ele. E como nós estamos? Como nós estamos? Onde nós estamos? Como nós decidimos? Como que nós decidimos na nossa vida? Se Ele é o caminho, se Ele é a verdade e se Ele é a vida. Queridos, para concluir, Deus é santo, sempre foi e sempre será. Nós não somos santos, mas nós podemos buscar a santidade em Deus, ao viver coisas novas. Às vezes a nossa vida é comparado a uma mochila. Eu gostaria de fazer essa analogia. E muitas vezes nós abrimos ela. O Senhor já nos apresentou um caminho, mas eu persisto em escolher coisas no meu caminho, as decisões da minha vida, caminhos que parecem ser bons, mas me trazem muitos problemas, e eu continuo mesmo pesado, e aí eu começo a acreditar em verdades que não vêm de Deus. E eu vou colocando isso adentro também, dessa mochila que representa a minha vida. E aí nós vamos andando, os anos vão passando, as coisas vão ficando pesadas, eu vou desanimando, eu vou me rendendo, não a Deus, mas às adversidades, às situações da vida, às escolhas que eu fiz. Vai ficando pesado, eu vou desanimando, eu vou entregando os pontos, eu vou começando a acreditar em outras verdades, como por exemplo, você não pode, você não consegue, você só vive para isso mesmo.
E quando a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, que Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas é você que escolhe se você quer esse caminho, essa verdade, essa vida. E aí às vezes a gente precisa retirar o que a gente escolheu na nossa vida e não deu certo. E às vezes estava distante de Deus. E é muito simples jogar e dizer: eu vou para este caminho que é Jesus. Eu vou trilhar esse caminho. Eu vou andar nessa verdade. E é nesta vida. Quando Ele diz que Ele vai ao Pai, é porque Jesus precisava ir ao Pai para cumprir todo o propósito de Deus. Porque se Jesus não vai ao Pai, nós nunca poderíamos ir com Ele. Se Jesus não vai ao Pai, Ele não poderia vir nos buscar. Pense na parte humana de Jesus. Jesus passa mais de 3 anos e meio ensinando aqueles discípulos o quanto que Ele deve ter amado aqueles. E quão dolorido, humanamente falando, porque Jesus era 100% Deus e 100% humano, Ele deve ter sentido, mas precisava fazer isso. Mas Ele precisava fazer isso não apenas para salvar aqueles 11, 12, mas precisava salvar toda a humanidade. E nós pertencemos a essa humanidade. Mas a palavra dele continua a mesma. Jesus hoje no século 21, 28 de abril de 2024, a palavra de Jesus continua sendo a mesma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantos caminhos a gente já pegou na vida? Quantas decisões a gente tomou e atrapalharam até a nossa vida espiritual. Hoje é mais uma oportunidade de nós refletirmos e pensarmos que o Senhor está novamente fazendo arder o nosso coração nesse texto, nesse versículo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu gostaria que você pensasse sobre isso juntamente comigo nesta noite. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Logo em seguida o louvor vai cantar uma música e você vai refletindo sobre isso. Mas eu gostaria que você, com seus olhos fechados, só para questão de concentração, para você pensar no que eu quero dizer para você neste momento. Reflita aí sobre o caminho que você está trilhando. Pense aí nas decisões que você tem tomado aí durante a sua vida. Observe o estilo de vida que só você sabe, só você e o Senhor. Como que está esse teu estilo de vida? Em qual verdade você tem acreditado? Qual é a verdade que te representa? Em que verdade você está ligado? Quando Jesus disse a esses discípulos: quem vê o Pai, quem me vê, vê ao Pai. Você está conseguindo ver ao Pai? Quando chegar a nossa hora, nós vamos junto com Ele? Você vai junto com Ele? Ou nós vamos ficar perdidos nos caminhos aqui da terra? Ou nós vamos ficar perdidos nas verdades que não são de Deus? Ou nós não teremos vida eterna com Ele, teremos vida eterna em outro lugar, que é no inferno? Como está a sua vida? Como está a nossa vida nessa noite? Como que está a tua sacola da vida? O que você colocou dentro dela? O que você tem colocado dentro dela? Precisa retirar, precisa tirar, jogar toda fora a sacola. Não é tirar a sua vida, mas renovar ela, e somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso nessa noite. Mas para isso você precisa entender que os caminhos que você tomou, que você decidiu viver e que não eram de Deus, você precisa deixar. A palavra continua sendo a mesma. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não importa se você pegou caminhos turbulentos, mas o que importa é que nesta noite você tem a oportunidade de
saber que o único caminho que vale a pena é o caminho de Jesus, que é tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e tendo estilo de vida com Jesus, porque é Ele que traz o conforto. Talvez muitas coisas estão aí doendo, sendo dolorido, talvez tem muitas respostas faltando, talvez precisa começar por aqui, a você se rendendo a Ele e dizendo: Senhor, eu quero o seu caminho, eu quero a sua verdade, eu quero a sua vida. Vai refletindo sobre isso enquanto que é cantado louvor, e depois nós vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso Cordeiro de Deus, quão precioso Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso Cordeiro de Deus, quão precioso Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. 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 Feche seus olhos, queridos. Se você precisa nesta noite largar alguns caminhos, deixar de acreditar em algumas verdades que talvez foram apresentadas, ou até mesmo você por si mesmo decidiu crer, essa é uma oportunidade que o Senhor nos dá. Pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor nos trouxe até aqui hoje, de todo o nosso período na nossa vida. Talvez pode ser que alguém não esteja mais suportando a dor, o sofrimento, a luta. Talvez está pensando até em desistir de algumas coisas.
de viver coisas novas. Deus sempre continua sendo o mesmo, mas nós às vezes escolhemos viver coisas velhas, coisas antigas, coisas que não são do Senhor. Nessa noite o Senhor nos dá uma oportunidade a escolher o caminho, andar no caminho, através do nosso estilo de vida, que é Jesus Cristo. E Ele também nos oportuniza a viver a verdade dEle, a verdade que limpa o nosso coração, que limpa a nossa alma, limpa a nossa mente, traz os desígnios do Senhor sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, esteja conforme a tua vontade em todo aquele coração receptível, Senhor, onde precisa ser feito algo, limpado algo, transformado algo. Espírito Santo, visita essa alma, esse coração, esta mente, Senhor. Senhor, traga o teu renovo, Senhor, porque a tua palavra é a mesma, continua sendo a mesma e sempre será a mesma. Que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Só há vida no Senhor, só há sentido no Senhor. É só no Senhor que nós temos vida, é só no Senhor que nós entendemos o propósito da nossa vida, e é no Senhor que nós conseguimos vencer os nossos dias maus. É no Senhor que nós conseguimos trilhar este caminho, um caminho de libertação, um caminho de vida, um caminho de viver a verdade, a angústia sendo retirada pelo teu poder, porque o poder é do Senhor. Senhor, nós queremos viver sempre debaixo da tua verdade. Senhor, se nós sairmos da sua verdade, Espírito Santo de Deus, toque no nosso coração, traga-nos de volta. Senhor, traga-nos de volta. Senhor, nós queremos estar debaixo da tua graça, da tua misericórdia. Senhor, nós queremos ter o estilo de vida dos céus, da eternidade. Senhor, nós queremos viver dias melhores, dias transformadores, Deus. Quando que parece muita coisa está despencando, muitas coisas estão caindo, tudo está ficando escuro, o Senhor traz a luz, o Senhor traz a tua glória sobre as nossas vidas. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Senhor, nós queremos ver a vida do Senhor. Jesus, como comunidade, como cidade, como famílias aqui representadas, nós queremos, Senhor Deus, nessa noite voltar aos nossos lares, tendo a certeza que o Senhor é o nosso Pai. Sim, que existe vida após a morte e é uma vida eterna, que existe esse caminho que o Senhor nos garantiu, e essa esperança está viva. Senhor Deus, reacende a chama que nós mesmos apagamos. Senhor Deus, a chama do Espírito Santo. Senhor Deus, a nossa simplicidade, Senhor Deus, de ter coragem de largar as coisas que não nos levam ao Senhor. Sim, Senhor, um estilo de vida. Sim, Senhor Deus, transforma o nosso caráter, transforma, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração. A nossa alma anseia por Ti, a nossa alma anseia por Ti. Como diz a Tua palavra, o Senhor é a fonte da vida. E Senhor, o Senhor é uma fonte aonde jorram águas vivas. Senhor Deus, esta água possa lavar o nosso coração, possa lavar todo o nosso interior. Senhor Deus, tira as escamas dos nossos olhos e que nós possamos ver a vida, Senhor Deus, que o Senhor nos deu. E Senhor Deus, viver uma vida aqui nesta terra e sabendo que não acaba aqui. Não são os problemas que vão nos sucumbir, não são as adversidades. Com o Senhor nós vamos passar por elas e saber que um dia nós estaremos eternamente com o Senhor. Nós temos essa certeza porque nós cremos num Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus transformador. E essa é a nossa oração nesta noite, esta é a minha oração, Senhor. Senhor Deus, que dias melhores virão através da nossa fé, através da nossa forma de viver, do nosso estilo de vida, e tendo a certeza que o Senhor sempre
será o caminho, a verdade e a vida. E a nossa vida, nós nos rendemos a Ti, e nós sempre estaremos nos entregando ao Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Glória a Deus, pastor. Só Teu nome é doce como Irmãos, antes de eu passar a palavra para o pastor, eu gostaria de compartilhar sobre esta mensagem de hoje. Esse esboço dessa mensagem, uma parte ela é elaborada por mim, mas boa parte dela não é minha. Esse esboço dessa palavra aqui é de um amigo meu, de tempo de seminário, que ele era um homem muito temente a Deus, quando ele fez esse esboço. E mais de 10 anos, ele desistiu da fé. Ele foi, e hoje ele se entregou às filosofias. Ele não vive mais, ele não acredita que Deus existe. Até hoje, e nós vamos sempre estar orando por ele, porque não é a gente que convence, é o Espírito Santo de Deus. Ele não acredita mais que Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso serve para quê? Para alento para nós, que a gente tem que cuidar o caminho que a gente anda, nas verdades que a gente acredita e na vida que a gente quer ter, com base na palavra de Deus. Ele existe, Ele é libertador, transformador, e o Senhor Jesus Cristo é salvador da nossa alma, e que isso não se apague dentro do nosso coração.